Fala, alunos do curso de Educação Física e Saúde da USP. Eu sou o coach Léo Marchioli e hoje nós vamos falar sobre fisiologia aplicada aos atletas amadores. Eu sei que esse termo, atletas amadores, ainda não é muito trabalhado, não é muito utilizado dentro das nossas ferramentas de trabalho, não é muito discutido. Porém, então vamos iniciar com o que é um atleta. E para isso, a gente sempre pensa em atleta e imagina atletas de Jogos Olímpicos, grandes atletas que são profissionais, que recebem dinheiro e têm uma carreira por isso. Com o aumento dos esportes amadores, como corrida de rua, como trail run, como triatlon, como corrida de obstáculos, como o próprio crossfit, como outros esportes, tênis, futebol, começaram a se popularizar e colocar pessoas que são do escritório e trazerem para essa realidade. Incluírem pessoas do dia a dia, pessoas convencionais para dentro da prática esportiva, e com isso eles iniciaram por diversas formas: perder peso, melhorar a qualidade de vida, melhorar o condicionamento físico, e começaram a aumentar a sua performance e ver que, eu consigo com um pódio, eu consigo disputar alguma coisa, eu consigo levar isso aqui um pouco mais a sério. E começaram a dividir a sua vida, escritório, treino, de uma forma muito mais regular e muito mais voltado para o aumento da sua própria performance. Com isso, vamos começar a entender o atleta e excluir só da nossa mente os atletas de Jogos Olímpicos. Eles sim são ótimos atletas, são o topo, a nata dos atletas e a nata do esporte para quem está num evento que nem esse. Mas a grande parte da população está praticando esporte. E isso começou com a prática da corrida de rua. Hoje, vai para qualquer evento, ou mesmo, agora não em pandemia, mas quando estávamos todos na rua, dava muito fácil para você colocar no seu Waze e falar, traçar sua rota no domingo, e você via várias ruas fechadas porque estavam tendo eventos de corrida. Você tem um número expressivo de quase 100 mil participantes por final de semana no estado de São Paulo, isso um número baixo para mais. E que uma grande parte dessa estão lá para melhorar o seu tempo, quebrar o seu recorde e mudar a sua vida. Com isso, tem o Krieger, que eu acho que ele dá uma definição muito bacana, e eu vou pegar alguns segundinhos aqui para ler isso para você. Ele diz que qualquer atleta é qualquer pessoa que pratique qualquer manifestação de desporto, seja educacional, de participação ou rendimento. Não importa se você vai treinar para um pódio, você está treinando apenas para participar de uma prova, apenas para ser apto a completar uma prova. E isso é interessante. Podendo ser classificado quanto a forma de sua prática em amador, não profissional e profissional. Essa parte de atleta amador é aquela pessoa que faz o esporte por paixão, por descoberta, faz o esporte para ter um final de semana indo para um lugar diferente. Você não necessariamente não, para você ser amador você não recebe por isso, você investe nessa sua carreira. Eu investi muito na minha carreira, eu acabei sendo de atleta amador para atleta não profissional, onde eu tinha patrocínios para competir dentro do Kung Fu. Eu era atleta da Seleção Brasileira de Kung Fu de 2011 até 2016. E eu pratico artes marciais desde 1994 até os dias atuais. Hoje não participo mais de eventos, mas eu espero voltar como atleta amador só pela paixão pelo esporte para dentro das competições. Por quê? Você se descobre, você se desconecta da sua vida natural, da sua vida cotidiana, e você descobre um novo eu. E essas pessoas começaram a perceber. E uma coisa bacana é que vários empresários começaram a ver que se eu sigo o caminho de um atleta, de um treinamento, de vitória, eu vou me dar bem dentro do meu cotidiano, dentro da minha sala, dentro do meu escritório, dentro da minha empresa. E isso é um ponto importante para nós profissionais. Por quê? Tendo em vista disso, nós temos um mercado gigantesco. E um mercado faminto por treinamento. Um mercado faminto por utilizar das suas adaptações fisiológicas dentro do seu treinamento para ter performance,
para melhorar o seu rendimento, mesmo que não seja para competir de uma forma tão restrita, tão afinco, de pegar pódio e tudo mais. Pode ser que pegue, pode ser que não, mas ele quer treinar para melhorar. Tendo isso em vista, eu começo falando sobre nós temos um mercado de trabalho gigantesco e nós temos uma educação física que, na prática, ainda é pouco utilizado de todas as adaptações fisiológicas. Por quê? Nós temos a popularização da musculação. E eu não critico a musculação, já deixo isso claro, eu não acho contra, não sou contra, mas nós temos a popularização da musculação e treinamentos voltados de hipertrofia, utilizando somente isso para atletas de corrida, de triatlon e de vários outros esportes. Então, você percebendo esse mercado e você vendo que muitas vezes a gente não utiliza a fisiologia da sua forma correta, que é olhar o esporte para você prescrever treino, para você saber quais são as capacidades físicas desse esporte para eu levar para o meu atleta. Por isso que eu quis trazer esse tema para vocês. Antes de eu continuar no tema, eu vou responder algumas perguntas que me foram enviadas, porque não foi nada marcado nem combinado, mas elas ainda traçaram a linha que eu já estava traçando de linha de raciocínio para falar para vocês. A primeira pergunta que vocês mandaram é: considerando a fisiologia, o que se difere entre um atleta amador e um atleta profissional? A grande parte que você vai ter de diferença é: como profissional, você não tem um tempo hábil para tratar com um atleta amador. Por N motivos, principalmente, pelo menos no meu caso, eu trabalho com meus atletas de 2 a 3 vezes por semana. Eles realizam treinamento físico comigo de 2 a 3 vezes por semana. E eles têm uma carga de 1 hora de treino. Eu não tenho atletas que demandam mais do que isso, mesmo porque eu, como profissional de educação física, trabalhando como personal trainer, eu não tenho como dar mais do que 1 hora, e também ficaria caro para o meu atleta, ele ter um tempo gigantesco. Então eu tenho que pegar todas as adaptações e condensar dentro de um treino ou dentro de um programa de treinamento e saber dividir isso por semana. Então, essa é a principal diferença. Um atleta profissional, ele recebe para isso, ele tem tempo para isso. Se você falar, eu quero você às 6 da manhã, de amanhã, porque a gente precisa fazer um treino em jejum, XYZ, cardio, pá, ok. Esse atleta, ele trabalha para isso, ele vai realizar esse tipo de treinamento. Se eu pegar uma pessoa, que nem um atleta meu, vou pegar um caso, que é um dos casos mais recentes que eu fui contratado, que é um atleta de jiu-jitsu, e ele é empresário, dono de uma empresa, eu não consigo chegar para ele e falar assim: olha, eu preciso de você amanhã, porque a gente vai fazer um treino de manhã para melhorar seu cardio. Não, eu tenho com ele 3 vezes por semana um horário das 7h30 às 9h30, às 8h30 da noite, após o seu expediente. O que isso acontece? Segunda, quarta e sexta, ele trabalha o dia inteiro, ele tem todo o estresse do dia inteiro, e aí, no final do dia, ele vai lá para ter o treinamento comigo. O que acontece nesses dias? Na segunda-feira, ele faz um treino técnico de jiu-jitsu antes de ir para o treino físico. Então eu tenho que saber o que ele não utiliza dentro do treino técnico para eu não treinar as mesmas coisas, os mesmos grupos musculares ou as mesmas adaptações fisiológicas do treino específico no treino físico. E isso é uma das coisas que difere. Muitas vezes a gente não coloca o treino específico junto com o treinamento físico. Então você não treina muitas vezes para o esporte, mas você treina os músculos que são os mais utilizados no esporte para melhorar a performance. Vai ter resultado? Vai. Vai ser excelência em trabalho? Não. Por quê? Se você tem um atleta de Jiu, vamos lá, um atleta de Jiu ele luta, na média, pelo menos esse atleta para essa faixa etária dele, ele tem uma luta de 6 minutos. Ele precisa ser ótimo, explosivo, forte, resistente em 6 minutos. Então, para que eu vou gastar tempo com esse atleta treinando uma musculação, por exemplo, 1 hora, 1h30,
um grupo muscular apenas por dia. Não condiz. Se você colocar no dia de puxar, no dia de treinar costas, pode até ser que é muito mais próximo, porque o Gil ele tem a dominância em exercícios de puxada e isometria em tracionar o oponente contra você. Ou realizar movimentos de isometria, onde você estrangula o atleta, ou você utiliza movimentos de puxada. Então, se você falar da musculação em si apenas, e utilizar o jiu-jitsu nesse caso, você tem um único treino na semana que será totalmente específico para ele. O resto é um treino global de musculação e que, ok, se ele fizer vai melhorar, mas tem como você utilizar muito mais para isso. E daqui a pouco eu vou entrar em detalhes em como que a gente vai melhorar nesse ponto. Por isso, vamos para a próxima pergunta. Até que ponto é necessário ter uma periodização para um atleta amador que pratica a modalidade apenas 3 vezes por semana e precisa conciliar a sua rotina, trabalho, estudo, vida social com os treinos? Ó que coisa louca, já era o que eu faço com o meu atleta. A periodização ela é a palavra-chave quando a gente se fala em progresso para o alto rendimento ou para a alta performance. Quando a gente fala de treinar as capacidades físicas desse atleta, a gente precisa levar em conta que nós queremos melhorar aquelas capacidades físicas e ele estar no seu auge quando tiver uma competição ou uma prova. No caso desse atleta meu de jiu-jitsu, como eu já peguei como exemplo, 3 vezes por semana, ele já treina 3 vezes por semana. Por que eu tenho que periodizar? Agora não, porque nós estamos em pandemia, então eu tô pegando tudo que ele tem de problemas, de déficits, na luta, e eu vou treinar tudo isso e dando uma base muito sólida em força e em potência. Porque eu já peguei esse atleta e falei, ele não é explosivo, ele é um atleta alto de 1,80m, 1,90m, 1,90m, 110 quilos, ele já naturalmente não é explosivo. Mas eu quero que ele seja. Porque na hora que ele for lutar, ele não luta na categoria acima de 100, ele tem 110, mas ele luta abaixo de 100. Então ele vai estar com 98, 99 quilos mais ou menos na hora da luta. Então ele precisa ser explosivo. Ele não pode demonstrar para o atleta que ele vai realizar um golpe. Ele tem que, realizar o golpe. Forte. De uma forma totalmente como fosse dar um bote na presa. É exatamente a mesma analogia. Então ele precisa ser explosivo. Ele não é, então eu trabalho muito com isso. Ele precisa ter uma resistência numa janela de 6 minutos, porque não adianta nada eu deixar ele resistente para 1 hora, 1h30. Nossa, ele é ótimo 1h30 correndo. Sendo que na hora da luta são 6 minutos. São parâmetros fisiológicos completamente diferentes. Vamos pegar dois extremos. Vamos pegar o atleta de maratona que corre 42 quilômetros e o Usain Bolt que corre 100 metros. O treino é igual? Não, são dois opostos. O treino é totalmente diferente. Quando a gente vê isso em atletas profissionais, a gente consegue distinguir totalmente o treinamento baseado no que ele vai fazer, no que ele vai representar. Quando nós vamos para o atleta amador, para aquela pessoa que é empresário, eles estão numa sala de musculação fazendo musculação. Assim como o cara que é hipertrofia e por muitas vezes usando o mesmo treino do cara que só quer ser bodybuilder. Então essa é a minha única crítica em relação à musculação em si. A musculação é um treinamento de força. Você só usar a musculação para hipertrofia. Você desconectar esse universo e você pegar o seu atleta. Ok, a gente está na sala de musculação, mas você vai fazer um exercício específico, um exercício de força que é um exercício geral, por exemplo, um supino, ele tem que ter essa força de empurrar. Você vai trabalhar os músculos responsáveis para esse movimento, mas dentro dessa periodização eu não preciso me preocupar tanto com músculos e mais as ações que o corpo dele realiza na luta. Então ele vai fazer um exercício, o supino, por exemplo, ele sai do supino, vai fazer um exercício ou 2 específicos para a luta. Por exemplo, o cara faz um supino, saiu, vamos colocar um exercício de core, ele vai fazer uma rotação. Todo atleta de luta precisa ter a região na zona média muito forte, porque todo o impacto é aqui. Ele vai tracionar um atleta, ele
trava, ele precisa de isometria muito forte, uma força de contração rápida, explosiva e isométrica muito forte. Então eu vou colocar exercícios de core para ele, como por exemplo, um elástico preso, eu vou fazer uma rotação, essa puxada. É um exercício que os atletas utilizam de rotacionar o tronco e você desconectar membros inferiores de membros superiores. Ok, um exercício de core que é específico para luta. Que outro exercício é específico para luta, mas que não é igual ao core e nem é igual ao supino? Vamos fazer um exercício de puxada? Por que não você não pegar o kimono dele, colocar num dos cabos e fazer ele fazer uma puxada desse jeito, que é segurando o kimono igual ele faz na luta? Pronto, você já tem uma série. Você já tem uma série onde você consegue colocar 3 elementos numa fase de treinamento base, onde o meu intuito é aumentar a força de forma global, com um exercício como supino, de forma específica na região do core e de forma específica no movimento que ele vai realizar na luta. Pronto, nesses 3 pontos você já tem um treino dentro da sala de musculação, com a base de força, e aí você tem o específico da luta. E essa é a mágica de quando a gente coloca treinamentos específicos dentro do treinamento do atleta amador. Então, o atleta amador ele precisa conciliar esses treinos. Ele precisa conciliar a sua vida. E o grande problema aí é, você vai fazer uma periodização de 6 meses para esse atleta, 1 ano mais ou menos. Você vai ter lá, em 6 meses você sabe que nas primeiras 4 semanas o cara vai treinar uma base de hipertrofia ou condicionamento geral, porque você está conhecendo o atleta. Nas próximas 4 semanas o déficit é força, vamos entrar com uma base de força. Depois, o outro déficit dele é uma parte de potência, vamos entrar numa fase de potência. Então você tem uma progressão. Só que como ele não é um atleta profissional, muitas vezes ele tem férias, ele tem feriado que vai sair, ele tem uma reunião que ele teve que cancelar a aula, e aí? Aí cabe a gente pegar aí, ok, o plano A, que era lindo e maravilhoso, todo aquele desenho de que nós e até vocês vão colocar isso em prática, de desenhar todas as variáveis e o programa de treinamento de um atleta. Não deu certo. Ok, como é que eu vou modular para eu ainda ter aumento de performance e no final, daqui 6 meses, quando tiver a prova ou a luta, ele estar bem? Então essa é a grande diferença. A gente focando que o atleta ele tem a sua vida particular e não necessariamente é o ponto importante dele ou o mais importante, porque não é daí que vem o dinheiro para manter a sua vida e a sua família. Então a gente tem que saber que tudo que a gente desenhar, você precisa ter plano A, B e C. E saber sempre trabalhar em todas as vertentes. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: quais os mecanismos para evitar a sobrecarga de um atleta que treina todos os dias? Bom, esse meu atleta ele treina todos os dias, usando ele ainda de cobaia, ele treina todos os dias, segunda, jiu-jitsu e treino físico comigo. Então ele faz o jiu e comigo ele vai fazer treino focado como a gente está numa fase de potência, nós vamos treinar membros inferiores, que não é a parte forte que ele treina naquele dia, porque é um treino muito mais técnico. Então ele não é uma parte que ele não utiliza tanto as pernas durante a luta, pelo menos naquele dia. Então não dá tanta adaptação quando a gente combina esses 2 treinos. Terça-feira, só treino de Gil e treino porrada. Vamos colocar esse treino porrada como um treino metabólico, porque é um treino onde ele vai fazer 6, 8, 10 rolas de 6 minutos com intervalo de 1 minuto. Então a gente já tem um treino intervalado aí, onde ele tem alta intensidade e específico da modalidade dele. Isso é terça e quinta. Segunda, quarta e sexta, o treino físico. Então, segunda-feira, combinação dos 2. Terça e quinta, só o Gil, treino específico, e sempre ele será um metabólico. E terça e quarta e sexta, treino físico comigo. Então, para você não evitar lesão, eu deixo aquilo que ele faz de gesto técnico, que é, por exemplo, os exercícios de puxar, eu dou a grande gama de exercícios de puxar no final da semana.
para que eu não desgaste ele logo na segunda-feira com tudo que é de puxar e arrebentar ele, para você estar com bíceps fadigado, com os dorsos fadigados, com todas as musculaturas dorsais fadigadas, e aí ele vai para o treino específico e não consegue fazer o treino específico. Nós não somos o ponto alto. O ponto alto é o esporte dele. É o esporte que ele fez. Nós somos aqueles que vai auxiliar e empurrar o esporte para cima. Então, se eu colocar na segunda-feira dessa gama de exercício de puxada, eu vou muito provavelmente dar uma lesão, porque na hora do metabólico, na hora da luta, o atleta ele não vai falar assim, não, espera um pouquinho que só, tá fadigado aqui, só um pouquinho, mas tá cansado do treino de ontem, cara. Tem um brutamontes do lado dele que tá querendo derrubar ele e ganhar a luta. Então não tem essa. Então eu separo tudo que é o gesto técnico para força, vou deixar no final da semana. Tudo que é auxiliar, eu vou colocar antes, entre os treinos específicos de luta. Agora vamos tirar o atleta de Gil, vamos pegar um atleta de corrida. Qual será que é o treino que eu vou colocar na segunda-feira, sendo que ele corre sábado, terça e quinta? Será que eu vou colocar perna logo na segunda-feira? Pode ser, dependendo do que você quer com um atleta, sim. Mas normalmente eu vou colocar os treinos de membros inferiores mais pro final da semana. Ou longe do dia onde ele vai mais utilizar a perna. Se, por exemplo, o dia que ele vai fazer tiro, que é alta intensidade, totalmente muscular, ali com uma intensidade altíssima numa região, eu não vou colocar se ele faz isso na terça, eu não vou colocar o treino de perna dele na segunda. Eu vou colocar o treino de perna dele ou na quinta, ou na quarta, ou na sexta. Depois desse dia, porque é a parte importante, ou numa sexta-feira. Normalmente os atletas de corrida correm no domingo, eles têm as provas no domingo, então se eu colocar numa quarta-feira, ele regenerou até domingo, ele tá ok para poder fazer os treinos. Não que eu não vou trabalhar perna nos outros dias, eu posso trabalhar perna, mas com a maior gama de volume e intensidade, num ponto estratégico da semana dele, por exemplo, numa quarta-feira, longe da prova e depois do treino de tiro, que normalmente ele vem numa terça-feira. A maioria dos atletas ou dos treinadores colocam os treinos dessa forma. Eu faço isso também com os meus atletas de corrida. Eu coloco normalmente o treino de intensidade na terça, no primeiro treino da semana, na quinta eu sempre coloco intervalado e aí ritmo de prova, às vezes eu coloco 2 cardios para alguns atletas, dependendo de como que ele tá ali nível, no sábado e no domingo. Então eu acabo prescrevendo dessa forma, não que seja a forma única ou correta para se fazer. Mas eu sempre penso por esse lado. O que meu atleta tem de específico, o que eu não vou atrapalhar ele o máximo dele. E para não ter lesão, por que eu não vou querer combinar, ele fazer uma gama de exercícios para membros inferiores e depois no dia seguinte, que já está com a musculatura fadigada, precisa regenerar, ele vai precisar dar tiro, que precisa de alta intensidade e precisa de tempo. Aqui, não tem o porquê. Então, eu consigo modular isso de eu sentar, pegar um caderno, pegar um quadro branco e colocar lá e escrever direitinho. Então, esse tipo de pensamento a gente tem que sempre ter para evitar lesões. Mas, preste atenção, quando a gente treina para alta performance, para melhoria da capacidade física, nós estamos mais sujeitos a lesões do que pessoas do cotidiano, que fazem só os seus treinos normais, mesmo treinando todos os dias, dividindo por grupos musculares. Porque o que nós estamos buscando é alta performance, é sempre melhoria e é trabalhar sempre no teto, ou próximo do limite do seu atleta. Você nunca vai fazer treinos, quer dizer, nunca não, mas a grande maioria não são treinos submáximos. São treinos sempre com uma intensidade maior. Então, isso tem que levar em consideração e você tem que conversar com o seu atleta. Pode ser que você tenha uma lesão, pode ser que a gente vai ter uma semana de regenerativo para você recuperar. A gente sempre vai ter que ter esse feedback, esse feeling também com o atleta para você saber o que fazer com ele, tá certo? Agora, vamos pro quadro branco, eu quero mostrar só algumas coisas para vocês pra gente finalizar. Vamos parar e entender um pouquinho as coisas, como que se funcionam na prática. Vamos lá, vamos pegar o meu exemplo do meu atleta. O cara é atleta de Brazilian Jiu-Jitsu. Ele tem um rola de 6 minutos máximo. Então, é o máximo do que ele vai fazer de força em 6 minutos. No treino,
ele vai realizar diversas variáveis de capacidades físicas dentro de 6 minutos. Eu tenho que saber distinguir quais são as principais que o atleta realiza para montar o programa de treino. Então aqui a gente já tem uma variável importante que é o tempo, assim a gente vai saber o que vai acontecer no corpo dele dentro desse tempo. Se o rola fosse de 20 minutos, o treino é completamente diferente. Aqui são 6 minutos corridos, sem pausa. Então significa que o atleta vai fazer no treino, ele vai fazer alguma pausa, ele não para o tempo, são 6 minutos. E a pausa normalmente é numa posição isométrica, você medindo força com um atleta, ou se posicionando normalmente para dar para ir direto para a luta de novo. Então aqui ele não tem nada mais do que 10 segundos de pausa, mesmo com tempo corrido. Então a gente tem a variável tempo. Agora vamos pegar as coisas que a gente precisa. O que o atleta, por exemplo, esse meu atleta, ele precisa para 6 minutos? Ele precisa ter força, ele precisa ter potência, e aí a potência é muito mais da zona média e de membros superiores, porque muitas vezes ele está em guarda, ele está por baixo, então não está agindo tanto com as pernas, diferente de você treinar só salto, a gente tem que ver quais são as ações que o seu atleta realiza. Então isso daqui tem que ser movimentos e gestos técnicos totalmente específicos do esporte. Ele precisa de velocidade, principalmente para ele entrar no atleta e realizar o golpe. Ele precisa de uma força, aqui a gente já tem uma força normal, que é a força que ele realiza de puxadas convencionais, mas também tem a força isométrica. Então, ele manter uma contração e segurar essa contração. E por muitas vezes o cara vai segurar um outro brutamontes, que nem do peso dele, de 110 quilos, segurando no braço, o cara. Segurando no braço, junto com as pernas e tal, mas fazendo muita força. Não é a mesma coisa que ele segurar um dumbbell, um kettlebell na academia. Ele vai segurar um brutamontes tentando se soltar. Então, é força muito superior ao que ele está realizando. É quase a força máxima dele, isométrica. E ele precisa de uma resistência. Como você tá, entra numa guarda, sai, troca de posição, você não tá toda hora. Você vai ter uma resistência de 6 minutos que vai ser superior, que ele já entra numa categoria aeróbia, só que ainda sem a utilização de oxigênio. E ainda ele vai precisar de muita explosão, então, de anaeróbia lática. Ele vai precisar de muita anaeróbia lática, porque ele vai precisar, às vezes, entrar numa guarda, fazer o movimento até o cara travar. Isso aí vai demorar uns 30 segundos pro cara bater, uns 40 segundos pro cara bater e ele recompor a luta e voltar pro centro para começar tudo novamente. Então a gente já tem todas essas variáveis. Como é que eu vou treinar um atleta para isso? Pô, legal, Léo. Você me deu aí, o cara precisa de força, o cara precisa de potência, precisa de velocidade, força isométrica, resistência. Poxa, que legal. Como é que eu monto um treino com essas variáveis? Eu não tô falando só de você pensar tudo separado, porque é lindo e maravilhoso você falar, não, a gente vai entrar numa fase de força, depois numa fase de potência, depois tem uma velocidade específica e tudo mais. Ok. Agora o seu atleta, ele não, às vezes ele faltou numa aula que era a força para a perna. E aí? Como é que você vai reproduzir tudo isso? Existem muitos artigos e muitos estudos que hoje em dia mostram que você treinar isso sempre e constante, você tem uma evolução orgânica de todas as capacidades físicas. Então, esse meu atleta, ele está comigo há 3 meses, e a gente está em pandemia, eu não estou correndo contra o relógio, eu optei por fazer uma periodização totalmente linear, por blocos. Então a gente estava num bloco de condicionamento, num bloco de força, agora num bloco de potência, depois a gente vai entrar num bloco de resistência mais específica, para membros inferiores e superiores, como ele realiza nos treinos. Só que agora vamos lá. O seu atleta, ele treina segunda, quarta e sexta. Ele faltou segunda e quarta. Hoje é sexta. Como é que você vai fazer um treino para isso? Onde você vai
E assim, e você tá próximo, você já tá treinando específico. Eu já tô aí há 2, 3 meses da competição, já tem uma data para acontecer. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Uma das saídas, e o cross-training, ele veio não, ele já existe há muito tempo, mas agora com muito mais estudos, ele mostra que isso é possível. Vamos lá. Um exercício de força. Vamos pegar um exercício de força que ele vai fazer. Vamos pegar uns 6 minutos. Eu quero o máximo de repetições em 6 minutos que ele vai conseguir realizar. Então aqui o máximo, né, o máximo de rounds em 6 minutos, que é igual o treino específico que ele faz lá na academia, lá no Gil, na luta. Então são o máximo de rounds dentro de 6 minutos. Vamos fazer um treino totalmente hipotético, criando agora, nem planejei, tá? É totalmente agora. Eu sei que ele precisa de força de grip, de pegada, ele precisa ter essa musculatura muito forte, porque ele vai segurar na roupa do oponente, né, no kimono do oponente, e não pode largar. Então vamos colocar 2 exercícios de força que vão potencializar ainda mais essa quebra de resistência local. Então 2 exercícios que eu gosto de fazer, vamos lá. Um kettlebell swing. Depois vocês pesquisam, caso não conhecem, pesquisa o que é o kettlebell swing. É um movimento que você vai levar até a altura do ombro, uma bola, não tô com nenhuma aqui por enquanto para mostrar para vocês, mas pesquisem. Kettlebell swing, porque você trabalha tanto uma potência de quadril e perna, você precisa ter a zona média rígida para receber o kettlebell e empurrar novamente até a altura do ombro. E para isso você também tem o grip, você vai fazer com um peso, esse meu atleta treina com um kettlebell de 32 quilos. Vamos lá. 10 repetições? Não, 15 repetições. Eleva bastante a frequência cardíaca, ele vai gastar mais ou menos aí uns 30 segundos para realizar. Saiu daqui, vamos para um pull-up. O cara pode fazer ou na barra fixa, normal, fazer o pull-up, ou então segurar no kimono. Fazer a puxada, fazer a remada, o pull-up, né, a barra fixa, segurando no kimono, mais específico ainda. Vamos colocar aqui 8 repetições, mais ou menos. Eu sei que ele vai conseguir fazer quase que sem largar, mas com a fadiga do kettlebell, às vezes ele vai ter que quebrar esse 8 aqui, ele vai fazer 4, solta porque vai fadigar o braço e dedos, e depois vai fazer mais 4. Esse é um pull-up segurando no kimono, tá? No kimono. Então a gente já tem 2 exercícios. Depois, vamos pegar um exercício para elevar a frequência cardíaca, mas não utilizar o que ele fez aqui, que foi membros superiores e grip, aqui. Vamos colocar um outro exercício? Como eu quero o meu atleta perto de mim, vamos colocar salto na corda. Vamos colocar os double unders. Eu uso a nomenclatura em inglês porque é mais fácil até de vocês pesquisarem. Se vocês escreverem double under, já vai aparecer qual que é o nome do exercício, kettlebell swing vai aparecer qual que é o nome do exercício, pull-up já vai aparecer qual que é o nome do exercício. Por isso que eu escrevi em inglês e também porque eu estudei numa escola americana, não eu estudei numa escola brasileira. Eu estudei na IHP na Flórida e eles sempre utilizam o nome em inglês, eu acabei me habituando por isso. Double under eu não quero que seja muito rápido, porque 6 minutos passa rápido. E aí ele vai fazer aqui, eu acho que 40 ele consegue fazer sem quebrar. Então 40 saltos na corda. Se for o salto simples, dá para colocar até 80 saltos simples. Eu solto o relógio, 6 minutos. Até dar 6 minutos ele vai fazer 15 kettlebell, 8 pull-up, 40 double under. Volta pro kettlebell swing. Ele terminou esse, volta para esse. E vai rodando nesse looping desses 3 exercícios durante 6 minutos. O máximo de rounds que ele conseguir rodar dentro desses 6 minutos. Pô, bacana, Léo, mas você falou que ele faz 6 rolas na noite? Ok. Dá um intervalo, um rest de 1 minuto. E aí você repete esses 6 minutos mais 6 vezes. Eu posso repetir o mesmo treino se eu quiser fadigar e melhorar mais a pegada desse meu atleta, a parte de puxada, ou eu posso criar 6 treinos diferentes, aqui é mais 6, não, é mais 5, porque são 6 rolas, 1 mais 5, com 1 minuto de intervalo. Então ele vai fazer 6 minutos, 1 minuto de intervalo, 6 minutos, 1 minuto de intervalo, 2,
até 6 vezes. Eu posso mudar essa estratégia no meu atleta e você tem aí um treino para quase 1 hora específico, com vários movimentos específicos e aquilo que ele realiza dentro do treino técnico, só que sem você fazer a luta propriamente dita. Você vai pegar exercícios que trabalham capacidades físicas que ele utiliza durante a luta, pegar movimentos e gestos técnicos que ele utiliza durante a luta e realizar treinos de acordo com o tempo da atividade. E esse tempo da atividade ele pode totalmente ser, vamos apagar tudo, quando a gente vai falar de corrida. Vamos pegar seu atleta de corrida, vamos pegar lá, tem muitos corredores. Corrida. Tem muitos corredores hoje em dia. Está muito popular esse esporte, tanto na corrida de rua, quanto o trail, quanto o triatlo. Mas a corrida, vamos pegar a corrida. Você tem um atleta bom, cara bom. Ele faz o 5K em 18 minutos? 18 minutos o cara é bom pra caramba. Vamos colocar mais real. Eu faço em 24 minutos. Não tô tão bom assim. 24 minutos ainda não é um tempo tão legal. Dá pra baixar mais, tem que treinar muito. Porém, como é que eu vou fazer para ter condicionamento para fazer? Esse aqui é o meu tempo máximo. Esse aqui é meu score máximo, é meu máximo, meu recorde. 24 minutos. Como é que eu vou fazer? Vamos lá, vamos melhorar essa intensidade para esse tempo, para 24 minutos. O que eu posso fazer? Eu posso fazer treinos intervalados que você vai trabalhar nesse tempo, para você trabalhar o tempo específico da atividade, ou então um circuito, aquele mesmo circuito do meu atleta, eu posso aumentar as repetições utilizando, vamos lá, já que é corrida, vamos fazer coisas específicas da corrida. Eu vou correr 24 minutos, 400 metros, eu vou rodar. Vamos fazer alguma coisa que também trabalha algo importante, potência. Vamos vir para 20. Box jump, que é o salto na caixa. E aí vamos descarregar, porque a gente fez perna aqui. Vamos utilizar outra parte do seu corpo. Vamos para abdominal. Isso aqui é bem simples, tá? 20 sit-up. 20 abdominais. Saindo disso, vamos sair para uma flexão de braço. Vamos para 20. Push-up, 20 flexões de braço. Pronto, você tem um treino que eu vou rodar 24 minutos. Eu vou fazer o máximo de rounds, né? Então, é o máximo de rounds para esse tempo. Isso daqui, eu tenho o exercício específico da corrida com outros exercícios que eu posso trabalhar. O máximo que eu consegui rodar dentro de 24 minutos. Estou trabalhando num tempo que é o meu recorde e vou tentar fazer no máximo da minha intensidade para isso. Sendo que hoje não é meu dia de corrida. Eu poderia até trocar isso daqui e colocar um salto na corda. Diminui o impacto, diminui o gesto motor, sendo que amanhã eu vou fazer a corrida, eu vou fazer os tiros. Ok, vamos lá. Vamos para 60. Double under. Pronto, eu tenho um treino de máximo de rounds onde eu vou trabalhar 24 minutos, que é o meu tempo-alvo para minha prova. Eu quero render o máximo que eu conseguir nesse tempo, porque é meu recorde, eu quero chegar sempre no meu máximo perto disso, trabalhando junto com as corridas. Quantas vezes você já criou um treino pensando no tempo da tarefa do seu atleta? Ou você só pensa no músculo que seu atleta faz, ou que seu atleta executa? Em quadríceps, em posterior, em peitoral? Você já começou a pensar fora da caixa e falar, vamos trabalhar nos tempos? Se eu tenho um cara que é nadador, quanto tempo ele demora para fazer a prova dele? Vamos fazer ele ser bem explosivo e o máximo naquele tempo? Ou então tentar bater o tempo dele? Ao invés de 24 minutos, por que não 20 minutos? E eu sair daqui com o coração na garganta? Tudo isso vai gerar adaptação fisiológica. E o nosso corpo, com intensidades máximas, sempre que a gente fala de intensidades máximas, aqui eu tenho que ter o mínimo de descanso possível, normalmente uns 10 segundos, ou nem isso. Cada coisa eu vou descansar na caminhada desse exercício para esse, desse para esse, depois para vir para o primeiro. É você fazer num pace que você considera razoável para você fazer isso daqui. Razoável alto, para você ser intensidade alta para esse tempo. E aí?
Vamos começar a pensar fora da caixa e pensar em programar treino dentro do tempo que o seu atleta, mesmo sendo um atleta amador, ele realiza? Vai facilitar a sua vida, vai melhorar a vida do seu atleta, ele vai treinar mais específico, ele vai se sentir muito mais próximo daquilo que ele faz, do que se eu pegar aqui e colocar para um corredor, vamos lá, segunda-feira, o cara vai fazer peito, vai fazer supino, supino inclinado, vai fazer fly, vai fazer pec deck e tríceps. Que motivação que esse atleta vai para academia? A gente já tem estudos que comprovam que atletas de corrida não gostam de treinos de força. Agora, se você falar para ele, eu vou colocar, a gente vai trabalhar no seu tempo da sua corrida, com gestos específicos do que você vai fazer, ou capacidades físicas específicas do que você realiza na sua prova. Será que ele não se sente melhor? Eu tenho quase certeza que sim. Todos os meus atletas começaram a melhorar, e não só os meus. Vários estudos indicam que, organicamente, você trabalhando todas essas capacidades físicas juntos de forma cruzada, você também tem benefícios. E isso testado com população normal, não com atletas. Porque o cara não vive pro esporte. O esporte vive junto com ele. Ele tem família, estudos, filhos, amigos, passeios, viagens, trabalho e uma agenda lotadíssima. Para incluir isso daqui, a gente é muito privilegiado e tem que tratar com carinho. Porque se você colocar esse atleta para fazer coisas que ele não gosta, ele vai ficar pouco com você. Quanto mais distante do esporte que ele faz, mais distante do treinador, mais distante da sala do centro de treinamento. E a gente não quer isso. A gente quer melhorar a performance, quer melhorar a saúde e quer evitar as lesões desse atleta, ou diminuir os riscos de lesões. Pensem por esse lado. Bom, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo pra caramba. Eu falo demais, me desculpem, eu adoro falar. Mas deixem nos comentários o que vocês acharam. Se ficou muito longo, se Léo, você podia ter resumido isso em 5 minutos, eu acho que eu poderia, mas eu não consigo, eu gosto de falar pra caramba. Mas deixa aí nos comentários e se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou ficar totalmente satisfeito em vir ajudá-los. Tá certo? Tamo junto, até a próxima e eu espero que vocês tenham gostado e que comecem a pensar em como programar treino de uma forma diferente e não só olhando para músculo do atleta. Tá certo? Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.